Você sabia que existem frutas no mundo tão deliciosas que conquistam milhões de pessoas já na primeira mordida? De sabores doces e refrescantes a frutas com formatos extremamente curiosos, todas elas são presentes incríveis da natureza. No vídeo de hoje, vamos conhecer algumas das frutas mais saborosas do mundo. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Número 10. Tamareira. Começamos nossa lista de hoje com uma árvore muito especial, um verdadeiro símbolo de resistência e vida em algumas das regiões mais áridas do planeta. Imagine-se atravessando um deserto escaldante, onde a vida parece quase inexistente. Então, diante de você surge uma árvore alta, carregada de cachos dourados pendurados por todos os lados. Essa é a tamareira. O interessante é que, embora tenha a aparência de uma grande árvore lenhosa, do ponto de vista botânico a tamareira é, na verdade, uma espécie de palmeira pertencente à família Arecaceae, a mesma dos coqueiros. No entanto, devido ao seu tamanho impressionante e à enorme quantidade de frutos que produz, ela merece plenamente seu lugar nesta lista. A tamareira é cultivada pelos seres humanos há milhares de anos e desempenhou um papel fundamental em diversas civilizações antigas do Oriente Médio e do Norte da África. Em ambientes extremamente severos, onde poucas plantas conseguem sobreviver, ela próspera e fornece uma valiosa fonte de alimento. Durante a época da colheita, a árvore cria uma paisagem espetacular. Grandes cachos de frutos descem como cortinas douradas naturais. Uma única árvore adulta pode produzir dezenas de quilos de tâmaras por safra, e algumas variedades comerciais ultrapassam facilmente os 100 quilos por ano. Cada conjunto de flores pode se transformar em centenas de frutos, e uma única árvore pode carregar diversos cachos ao mesmo tempo. Isso transforma toda a copa em um gigantesco depósito de alimentos criado pela natureza. Outro fato curioso é que existem tamareiras masculinas e femininas. Apenas as árvores femininas produzem frutos, mas elas dependem do pólen das masculinas para serem fertilizadas. Em muitas plantações, os agricultores realizam a polinização manualmente para aumentar a produtividade. Algumas árvores produzem tantos frutos que os cachos precisam ser sustentados por suportes para evitar que os galhos se quebrem. Foi justamente sua capacidade de transformar regiões áridas em fontes abundantes de alimento que fez da tamareira uma das plantas mais valiosas da história da humanidade. Número 9. Longana. A próxima da lista é uma árvore muito conhecida em diversos países asiáticos, mas que ainda possui características extremamente fascinantes. Trata-se da longaneira, responsável pela fruta conhecida como olho de dragão. À primeira vista, seus frutos parecem apenas pequenas esferas marrons penduradas nos galhos. Porém, ao remover a fina casca externa, fica fácil entender a origem desse nome tão especial. No interior encontra-se uma polpa translúcida, suculenta e quase transparente. No centro há uma semente preta e brilhante. O contraste entre a polpa clara e a semente escura faz com que a fruta se pareça com o olho observando quem a segura. Além da aparência única, a longaneira impressiona pela extraordinária produtividade. Durante a época da colheita, os galhos ficam cobertos por grandes cachos contendo dezenas ou até centenas de frutos agrupados. Vista de longe, a copa parece decorada com incontáveis pequenas esferas douradas brilhando ao sol. Em árvores mais antigas, a quantidade de frutos pode ser tão grande que chega a esconder as folhas verdes. O segredo está em seu sistema floral especial. A árvore produz grandes inflorescências ramificadas capazes de sustentar milhares de pequenas flores simultaneamente. Cada uma delas tem potencial para se transformar em um novo fruto. Quando as condições climáticas são favoráveis e a polinização ocorre com sucesso, a árvore pode produzir uma quantidade impressionante de frutos distribuídos por toda a copa. Outro detalhe interessante é que a longana pertence à mesma família da lichi e do rambutã, duas outras frutas muito populares na Ásia. Ainda assim, ela possui uma beleza própria, marcada pela simplicidade externa e pela surpreendente aparência interna.
Tal contraste encanta muitas pessoas na primeira degustação. Por trás de uma aparência discreta, encontra-se uma polpa aromática, doce e extremamente agradável. Não é surpresa que a longana tenha se tornado uma das frutas mais apreciadas em diversos países asiáticos. Número 8. Tamarindeiro. Na próxima posição temos uma árvore famosa por sua longa vida e por sua incrível capacidade de produzir frutos em abundância. Estamos falando do tamarindeiro. Quando chega a época da frutificação, seus galhos ficam cobertos por centenas de vagens marrons penduradas por toda parte. Vista à distância, a árvore parece estar decorada com inúmeros enfeites naturais. O tamarindeiro pode crescer até se tornar uma grande árvore centenária, com uma copa ampla e densa capaz de fornecer sombra para muitas pessoas ao mesmo tempo. No entanto, o que realmente o torna especial é sua impressionante produtividade. As longas vagens de tamarindo contêm uma polpa agridoce característica, apreciada em diversos países ao redor do mundo. Durante a colheita, a quantidade de frutos pode ser tão grande que praticamente cobre toda a copa. Essa capacidade resulta da enorme quantidade de flores produzidas pela árvore. Cada flor possui potencial para se transformar em um fruto. Quando milhares delas florescem e são polinizadas com sucesso, o resultado é uma safra extremamente abundante. Além da alta produtividade, o tamarindeiro é conhecido por sua notável longevidade. Muitas árvores vivem durante décadas, e algumas permanecem produtivas por períodos ainda mais longos, fornecendo frutos ao longo de várias gerações. O que torna o tamarindo tão especial é seu sabor único. Diferentemente de muitas frutas que se destacam apenas pela doçura, ele combina perfeitamente notas doces e ácidas em um único fruto. Essa característica o transformou em um ingrediente muito utilizado em bebidas, sobremesas, molhos e inúmeras receitas tradicionais ao redor do planeta. Mais interessante ainda é que praticamente todas as partes do tamarindeiro possuem utilidade. A madeira, as folhas e os frutos são aproveitados pelos seres humanos de diversas maneiras há centenas de anos. Talvez seja justamente essa combinação de resistência, produtividade e versatilidade que tenha permitido ao tamarindeiro se espalhar por tantas regiões tropicais do mundo. Sem dúvida, trata-se de uma das árvores mais generosas que a natureza já criou. Número 7. Groselheira. À primeira vista, a groselheira parece muito mais modesta do que as gigantescas árvores desta lista. No entanto, não se deixe enganar pelo seu tamanho reduzido. Basta chegar à época da frutificação para entender por que essa planta conquistou jardineiros e agricultores em diversas partes do mundo. Quando os frutos começam a amadurecer, seus galhos parecem cobertos por correntes coloridas de pequenas joias. Vistos de longe, os cachos lembram colares naturais pendurados por toda a planta. Embora seja frequentemente chamada de árvore, a groselheira é, na verdade, um arbusto de pequeno a médio porte. Ainda assim, sua capacidade de produzir enormes quantidades de frutos a torna realmente especial. O aspecto mais fascinante da groselheira é a incrível variedade de cores que seus frutos podem apresentar. Dependendo da espécie e da variedade, eles podem ser vermelhos brilhantes, pretos intensos, brancos, rosados ou dourados. Cada tonalidade possui um charme próprio, fazendo com que a planta pareça decorada com pedras preciosas reluzentes. Durante a colheita, os galhos sustentam longos cachos contendo dezenas de frutos agrupados. Uma planta saudável pode ficar completamente coberta por essas exuberantes fileiras coloridas, da base ao topo. Isso acontece porque as flores costumam crescer em grupos ao longo dos ramos, e cada conjunto floral pode se transformar em um grande cacho de frutos, resultando em uma produtividade impressionante. Além da abundância, as groselhas também são valorizadas por seus sabores variados. A groselha preta é famosa pelo aroma intenso e marcante, enquanto a groselha vermelha conquista muitos apreciadores graças ao equilíbrio harmonioso entre o doce e o ácido. Essa combinação de beleza, diversidade de cores e alta produtividade transformou a groselheira em uma das plantas frutíferas ornamentais mais admiradas das regiões de clima temperado ao redor do mundo. Número 6. Gravioleira.
Se você acredita que apenas árvores gigantes podem produzir frutos gigantes, a gravioleira certamente fará você mudar de ideia. Trata-se de uma árvore tropical conhecida por produzir frutos de tamanho impressionante. Em muitos casos, eles são tão grandes que parecem melões pendurados nos galhos em vez de frutas comuns. Essa característica tornou a graviola uma das frutas mais facilmente reconhecidas do mundo. À primeira vista, a fruta já chama atenção pelo formato volumoso e pela casca verde coberta por pequenas saliências macias semelhantes a espinhos. Sua aparência exótica faz com que pareça uma fruta saída de um conto de fantasia ou até mesmo de outro planeta. Mais surpreendente ainda é o seu peso. Em condições favoráveis, alguns frutos podem atingir vários quilos. Quando diversos exemplares grandes aparecem simultaneamente em uma mesma árvore, a cena se torna espetacular. Eles lembram enormes lanternas verdes suspensas entre os galhos. Apesar de produzir frutos tão grandes, a gravioleira mantém uma produtividade admirável. Durante a floração, surgem numerosas flores distribuídas ao longo dos galhos e até mesmo do tronco. Após a polinização, muitas delas se transformam em frutos de grande porte, permitindo que a árvore produza colheitas abundantes durante toda a temporada. Ao abrir uma graviola madura, revela-se uma polpa branca, macia, extremamente suculenta e perfumada. Seu sabor costuma ser descrito como uma combinação de diversas frutas tropicais, reunindo notas doces e refrescantes. A união entre tamanho impressionante, aparência incomum e sabor delicioso transformou a gravioleira em uma das árvores frutíferas mais fascinantes do mundo tropical. Número 5. Cacaueiro. A próxima espécie da lista é responsável pela produção de um dos alimentos mais apreciados do planeta. Bilhões de pessoas já o consumiram, mas nem todos sabem de onde ele vem. Estamos falando do cacaueiro, a árvore que dá origem ao chocolate. Diferentemente da maioria das árvores frutíferas, o cacaueiro possui uma característica extremamente curiosa. Em vez de crescerem nas extremidades dos galhos, seus frutos surgem diretamente no tronco e nos ramos principais. Isso cria uma imagem bastante incomum, como se caixas coloridas estivessem brotando da própria casca da árvore. Quando chega a época da frutificação, o tronco fica coberto por frutos amarelos, alaranjados, vermelhos ou marrom avermelhados. É uma visão que surpreende muitas pessoas que a observam pela primeira vez. Mas o mais interessante está escondido no interior desses frutos. Cada um contém dezenas de sementes envolvidas por uma polpa branca e adocicada. São justamente essas sementes que, após passarem pelos processos de fermentação, secagem e torrefação, se transformam na matéria-prima do chocolate que conhecemos e adoramos. Além de seu enorme valor econômico, o cacaueiro impressiona por sua intensa capacidade reprodutiva. Durante a floração, milhares de pequenas flores surgem ao longo do tronco e dos galhos principais. Embora apenas uma parte delas se transforme em frutos, a grande quantidade de flores garante uma produção significativa todos os anos. Um detalhe pouco conhecido é que as flores do cacau dependem de insetos minúsculos para serem polinizadas. Sem esses pequenos polinizadores, a produção de cacau seria muito menos eficiente. A combinação de aparência única, importância histórica e da extraordinária transformação das sementes em chocolate tornou o cacaueiro uma das árvores frutíferas mais especiais do mundo. Ao observar os frutos crescendo diretamente sobre o tronco, é difícil acreditar que dentro dele se encontra o ingrediente principal de um dos alimentos mais amados do planeta. Número 4. Lixeira. Imagine-se diante de uma árvore cuja copa parece estar completamente coberta por milhares de pequenas esferas vermelhas brilhantes. A cor é tão intensa que, à primeira vista, muitas pessoas pensam que se trata de enfeites pendurados e não de frutos reais. Essa é a lixeira, uma das árvores frutíferas mais belas e fascinantes do mundo tropical. A lixia possui uma aparência extremamente peculiar. Sua casca vermelha e rugosa faz com que pareça uma fruta saída de contos de fadas ou de filmes de fantasia. Mas a verdadeira magia só aparece quando a fruta é aberta.
Escondida sob essa casca áspera encontra-se uma polpa branca, translúcida, suculenta e quase transparente. No centro há uma única semente de cor marrom escura. O contraste entre o vermelho da casca, o branco da polpa e o tom escuro da semente cria uma combinação visual impressionante que encanta qualquer pessoa à primeira vista. Além da beleza, a lixeira é conhecida por sua extraordinária produtividade. Durante a época da colheita, grandes cachos de frutos surgem por toda a árvore. Um exemplar adulto pode produzir centenas ou até milhares de lixias ao mesmo tempo. Muitos galhos chegam a se curvar sob o peso dos cachos carregados de frutos vermelhos. Essa impressionante capacidade produtiva resulta de seu sistema floral especial. Grandes inflorescências podem conter centenas de pequenas flores, permitindo a formação de enormes quantidades de frutos quando as condições climáticas e a polinização são favoráveis. O mais interessante é que comer uma lixia sempre proporciona uma agradável surpresa. Por fora, ela parece dura e áspera, por dentro, revela uma polpa macia, aromática, doce e refrescante. É justamente esse contraste que transformou a lixia em uma das frutas mais apreciadas do mundo. Número 3. Oliveira. Na terceira posição encontramos uma árvore famosa não apenas pelos seus frutos, mas também por sua história profundamente ligada à civilização humana ao longo de milhares de anos. Estamos falando da oliveira. Desde a Grécia Antiga, passando pelo Império Romano e pelo Egito Antigo, a oliveira tem sido um símbolo de paz, sabedoria, prosperidade e longevidade. Poucas árvores no mundo exerceram uma influência tão ampla sobre tantas culturas diferentes. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção em uma oliveira antiga é seu tronco retorcido, marcado pelas cicatrizes do tempo. Muitas delas parecem verdadeiras esculturas vivas moldadas pela natureza ao longo dos séculos. Mais impressionante ainda é sua longevidade. Existem oliveiras que sobreviveram por milhares de anos e continuam produzindo frutos até hoje. Elas testemunharam incontáveis gerações de seres humanos nascerem, viverem e deixarem sua marca na história. Quando chega a época da colheita, os galhos ficam cobertos por inúmeras azeitonas. Dependendo da variedade, os frutos podem apresentar coloração verde, roxa escura ou quase preta quando amadurecem. Sua abundante produção é resultado da enorme quantidade de pequenas flores que surgem a cada ciclo de crescimento. A partir delas, milhares de azeitonas podem se desenvolver em uma única árvore. Outro aspecto notável é sua extraordinária capacidade de adaptação. As oliveiras conseguem prosperar em solos secos, pedregosos e em ambientes onde muitas outras árvores frutíferas teriam dificuldade para sobreviver. Mas talvez o que realmente torna a oliveira especial seja o valor de seus frutos. Deles é extraído o azeite de oliva, um dos produtos naturais mais famosos e utilizados da história da humanidade. Por isso, a oliveira é muito mais do que uma simples árvore frutífera. Ela representa um testemunho vivo da história e um símbolo de permanência através dos séculos. Número 2. Rambutaneira. Se existe uma fruta que parece ter vindo de outro planeta, essa fruta é o rambutã. Desde o primeiro olhar, ele desperta curiosidade por causa de sua aparência extremamente incomum. Os frutos vermelhos e vibrantes são cobertos por centenas de filamentos macios que lembram pequenos espinhos. Essa aparência peculiar faz com que muitas pessoas associem o rambutã a criaturas fantásticas de mundos imaginários. Quando a rambutaneira entra na época de frutificação, o espetáculo é impressionante. Centenas ou até milhares de frutos surgem simultaneamente nos galhos. Vista de longe, a copa parece estar coberta por inúmeras esferas vermelhas e peludas flutuando entre as folhas verdes. Curiosamente, sua aparência exótica contrasta completamente com o interior da fruta. Ao remover a casca vermelha, revela-se uma polpa branca translúcida, suculenta e delicadamente doce, envolvendo uma única semente central. Muitas pessoas que veem o rambutã pela primeira vez imaginam que seu sabor será tão estranho quanto sua aparência. Na realidade, sua polpa é macia, refrescante e extremamente agradável ao paladar. A produtividade da árvore também é notável.
Grandes cachos de flores crescem em inflorescências ramificadas, e cada conjunto pode originar dezenas de frutos. Como resultado, uma árvore adulta pode produzir uma quantidade impressionante de rambutãs durante cada safra. Um detalhe interessante é que o rambutã pertence à mesma família botânica da longana e da lichia, duas frutas muito populares na Ásia. Entretanto, entre as três, o rambutã provavelmente possui a aparência mais exótica e marcante. Ao observar uma rambutaneira carregada de frutos, tem-se a sensação de estar diante de uma obra de arte criada pela própria natureza. Sua aparência única, sua abundante produção e seu sabor delicioso garantem ao rambutã um lugar entre as árvores frutíferas mais impressionantes do planeta. Número 1. Romanceira. E agora chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. Uma árvore tão especial que, quando entra na época da frutificação, sua copa parece decorada com centenas de lanternas vermelhas balançando suavemente ao vento. Mas não é apenas sua beleza exterior que a torna extraordinária. Dentro de cada fruto está escondida uma das estruturas mais impressionantes já criadas pela natureza. Estamos falando da romanceira. A romanceira é uma das árvores frutíferas mais antigas conhecidas pela humanidade. Ela é cultivada há milhares de anos e esteve presente em inúmeras civilizações antigas. Ao longo dos séculos, continua fascinando as pessoas graças à beleza quase perfeita de seus frutos. Mesmo por fora, a romã é facilmente reconhecida por sua casca firme de coloração vermelha ou vermelho-alaranjada. Quando a árvore está carregada, dezenas ou até centenas de frutos aparecem simultaneamente nos galhos, criando um espetáculo visual impressionante. Vista de longe, a copa parece adornada com pequenas lanternas vermelhas espalhadas por toda parte, atraindo o olhar de qualquer pessoa que passe por perto. Mas a verdadeira maravilha da romã só é revelada quando ela é aberta. Em seu interior encontram-se centenas de sementes brilhantes de cor rubi, organizadas de maneira perfeitamente estruturada em compartimentos naturais. A visão lembra um baú repleto de pedras preciosas. Cada semente é translúcida, suculenta e reflete a luz como uma pequena joia cuidadosamente lapidada pela própria natureza. Além de sua aparência espetacular, a romanceira também é conhecida por sua alta produtividade. Em condições favoráveis, uma árvore adulta pode produzir uma grande quantidade de frutos em uma única temporada. Essa combinação de beleza marcante, vigor de crescimento e abundância de produção fez com que a romanceira se tornasse uma das árvores frutíferas mais admiradas em diversas regiões do mundo. Talvez seja justamente por isso que ela mereça ocupar o primeiro lugar desta lista. Afinal, além de produzir frutos extraordinariamente belos, oferece um verdadeiro espetáculo visual durante a época da colheita. E quando observamos as centenas de joias vermelhas escondidas dentro de uma única romã, percebemos que a natureza, por vezes, é capaz de criar obras-primas ainda mais impressionantes do que qualquer obra de arte produzida pelo ser humano. E essas foram algumas das frutas mais deliciosas do mundo que exploramos juntos hoje. Cada uma delas possui sabores, cores e características únicas, demonstrando a incrível diversidade e riqueza da natureza. E você? Quantas dessas frutas já experimentou? Qual delas é a sua favorita? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sino das notificações para acompanhar nossas próximas aventuras e descobertas. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Do deserto africano à floresta amazônica, os 10 insetos perigosos a seguir farão você entender que uma ameaça não precisa ser grande para ser assustadora. Alguns possuem veneno extremamente potente, outros causam dor intensa, e há aqueles que com apenas alguns milímetros são vetores de doenças que afetam milhões de pessoas anualmente. De vespas gigantes, formigas assassinas, mosquitos transmissores de doenças, até besouros que expelem químicos. Todos são prova da potência da natureza. Se você achou este tema interessante, deixe seu like,
comente e se inscreva no canal para não perder a próxima parte. Número 10. Vespa gigante asiática, Vespa mandarinia. A vespa gigante asiática, também conhecida como vespa assassina, é um dos insetos mais temidos pelos humanos devido ao seu tamanho, agressividade e veneno potente. Esta espécie vive principalmente no Japão, China, Coreia do Sul e em várias regiões do Sudeste Asiático, e causou preocupação ao aparecer na América do Norte. Seus corpos podem atingir 5 centímetros de comprimento e uma envergadura de mais de 7,5 centímetros, mas o maior perigo reside na sua capacidade de atacar em enxames. Apenas uma picada pode causar dor intensa e destruição de tecidos, sendo particularmente perigosa para pessoas alérgicas, podendo até levar a um choque anafilático. Quando seus ninhos são perturbados, elas liberam feromônios para chamar dezenas de outras vespas para um ataque conjunto. Além dos humanos, as vespas também devastam colmeias de abelhas, ameaçando a polinização e a agricultura. Número 9. Formiga de fogo, Solenopsis invicta. A formiga de fogo, Solenopsis invicta, é conhecida por sua agressividade, rápida adaptação e picada dolorosa. Embora meça apenas de 2 a 6 milímetros, esta espécie é um pesadelo em muitos lugares devido à sua forte capacidade invasora. Originárias da América do Sul, como Brasil, Paraguai e Argentina, as formigas de fogo se espalharam para os Estados Unidos, Austrália, China, e podem estabelecer uma colônia inteira em poucos meses. Sua principal arma é o veneno solenopsina, que causa dor imediata, inchaço vermelho e pústulas. Se picado várias vezes, pode causar reações alérgicas graves, até choque anafilático. Mais perigoso ainda, elas liberam feromônios que chamam centenas de outras formigas para atacar juntas, criando um mar de formigas quase impossível de combater. Na natureza, caçam ovos de pássaros, répteis e pequenos animais. Na agricultura, destroem sementes e danificam equipamentos, causando grandes perdas. Número 8. Mosquito Anopheles, Anopheles, SPP. O mosquito Anopheles é um dos assassinos silenciosos mais perigosos do mundo devido à sua capacidade de transmitir a malária. Não causa danos imediatos como vespas ou formigas, mas uma única picada pode introduzir o parasita Plasmodium no corpo, iniciando uma cadeia de doenças perigosas como febre alta, anemia, danos aos órgãos internos e morte se não for tratada. Esta espécie de mosquito mede apenas de 3 a 7 milímetros, mas é extremamente eficaz por voar silenciosamente, sendo difícil de detectar e localizando vítimas por meio de CO2, calor e odor corporal. Apenas as fêmeas sugam sangue para desenvolver ovos, portanto, cada picada representa um risco potencial. Elas se reproduzem em água parada, têm um ciclo de vida rápido, e muitas espécies desenvolveram resistência a inseticidas, tornando o controle cada vez mais difícil. Milhões de casos de infecção, anualmente, demonstram o impacto devastador deste pequeno inseto. Número 7. Besouro rola-bosta, ou besouro bolha, Hatherus spp. O besouro Hatherus, comumente chamado de besouro assassino ou besouro bolha, pode causar danos graves aos humanos sem a necessidade de picar ou morder. Esta espécie é encontrada em muitas regiões tropicais e subtropicais, como África, Ásia, América Latina, com um tamanho de apenas 7 a 10 milímetros. O verdadeiro perigo reside na toxina pederina, uma substância extremamente potente que causa dermatite grave, também conhecida como síndrome do besouro. O perigo geralmente ocorre quando o besouro é esmagado na pele, fazendo com que a toxina adira ao corpo e cause bolhas, úlceras, dor e ardor que duram semanas, podendo até deixar cicatrizes permanentes. Se entrar em contato com os olhos ou mucosas, as consequências podem ser mais graves,
causando conjuntivite ou danos oculares. Este é um exemplo típico de como um pequeno organismo, aparentemente inofensivo, ainda pode ter um impacto grave na saúde. Número 6. Escorpião amarelo. Liris quinquestriatus. O escorpião amarelo, ou escorpião do deserto, é uma das espécies de artrópodes mais perigosas do mundo, distribuída no norte da África, Oriente Médio e Próximo Oriente. Embora meça apenas de 5 a 10 centímetros, seu veneno é extremamente tóxico, podendo afetar o sistema nervoso em poucos minutos. O veneno contém neurotoxinas que atacam os canais de sódio, causando dor intensa, convulsões musculares, insuficiência respiratória e, em casos graves, pode ser fatal. Crianças e idosos são os grupos mais vulneráveis, especialmente se não receberem tratamento oportuno. Apesar de assustador, o escorpião amarelo desempenha um papel importante no ecossistema do deserto ao caçar insetos, aranhas e pequenos animais, contribuindo para o equilíbrio natural. Ele geralmente se esconde durante o dia e caça à noite para aumentar a eficácia. Notavelmente, a toxina desta espécie também é estudada para aplicações médicas, como alívio da dor e tratamento de doenças neurológicas. Número 5. Vespa cuco, também conhecida como vespa joia, Chrysodites spp. A vespa joia, ou vespa cuco, embora não seja tão famosa, possui estratégias de defesa e caça realmente impressionantes. Elas são encontradas na África, Ásia e em algumas regiões da Europa, destacando-se por suas cores metálicas e vibrantes. Embora meçam apenas de 1 a 2 centímetros, as vespas joia podem injetar um veneno paralisante extremamente especializado. O veneno delas é usado principalmente para dominar outros insetos, mas para os humanos pode causar dor intensa, inchaço e, em pessoas sensíveis, até choque anafilático. Essa vespa também usa seu veneno como ferramenta de caça. Paralisa a vítima, deposita seus ovos no corpo dela e transforma a presa em alimento vivo para suas larvas. Um parasitismo carnívoro muito eficiente na evolução. Além disso, sua carapaça dura como uma armadura, as ajuda a resistir a muitos ataques de predadores maiores, tornando-as ainda mais difíceis de serem eliminadas. Número 4. Mosca tsetse, Glossina spp. A mosca tsetse é uma séria ameaça na África subsaariana devido à sua capacidade de transmitir a doença do sono, causada pelo parasita Trypanosoma brucei. Diferente dos mosquitos comuns, a mosca tsetse mede de 6 a 14 milímetros e tem como característica as asas dobradas sobre o abdômen. Sua picada não só é dolorosa, mas também introduz parasitas na corrente sanguínea, que atacam o sistema circulatório e o sistema nervoso central. Os pacientes podem ter febre, dores, inchaço dos gânglios linfáticos e, gradualmente, distúrbios neurológicos. Se não for tratada, a doença pode ser fatal. Essa mosca tem um ciclo de vida peculiar. Ela dá à luz larvas vivas que se enterram no solo para evitar predadores, aumentando suas chances de sobrevivência. O impacto da tsetse não é apenas na saúde humana, mas também na economia, causando grandes prejuízos ao gado, reduzindo a produção agrícola e a segurança alimentar. O controle exige armadilhas, inseticidas, esterilização de machos e manejo ambiental, mas sempre é um desafio de longo prazo. Número 3. Vespa caçadora de tarântulas gigante da América do Sul, Pepsis grossa. A vespa caçadora de tarântulas gigante da América do Sul, também conhecida como tarantula rock, é um inseto tão majestoso quanto assustador, por seu tamanho e pela picada extremamente dolorosa. Elas vivem no Brasil, Colômbia, Venezuela e Peru, medindo de 5 a 7 centímetros de comprimento, com uma envergadura de mais de 11 centímetros. O que torna essa espécie famosa é sua tática de caçar tarântulas adultas, às vezes maiores do que ela mesma.
A fêmea precisa de apenas uma picada potente para paralisar a aranha e, em seguida, deposita seus ovos no corpo da presa, transformando-a em alimento vivo para as larvas. A picada raramente é fatal para humanos, mas é classificada como uma das mais dolorosas do mundo, causando uma sensação de choque elétrico, queimação intensa e tremores que duram horas. Além do veneno, elas possuem uma carapaça dura e voam rapidamente, o que as ajuda na defesa. Na natureza, essa vespa contribui para o controle da população de aranhas e para o equilíbrio ecológico. Número 2. Aedes aegypti. O mosquito. Aedes aegypti não é apenas um inseto incômodo, mas também uma das armas biológicas mais perigosas do mundo moderno. É o vetor de várias doenças temidas, como dengue, zika, chikungunya e outras febres urbanas. Presente na maioria dos países tropicais e subtropicais, esse mosquito se adapta extremamente bem ao ambiente humano, utilizando áreas residenciais, recipientes com água, esgotos e até pequenas poças para se reproduzir. Embora seu corpo meça apenas de 4 a 7 milímetros, seu impacto é gigantesco, causando milhões de casos de doença a cada ano e milhares de mortes, especialmente em locais com sistemas de saúde precários. O mosquito é mais ativo ao entardecer e à noite, mas também pode picar durante o dia, em áreas urbanas. A fêmea precisa de sangue para desenvolver seus ovos, e cada picada pode transmitir agentes patogênicos perigosos. Número 1. Formiga-touro australiana, Myrmecia piriformis. A formiga-touro australiana, ou Myrmecia piriformis, é considerada uma das espécies de insetos mais agressivas e perigosas do planeta. Elas são encontradas principalmente no leste e sudeste da Austrália. Famosas por seu grande tamanho, visão excepcional, instinto de caça aguçado e, especialmente, por sua picada extremamente dolorosa. Um exemplar adulto pode medir de 18 a 40 milímetros, possuindo mandíbulas fortes o suficiente para perfurar a pele humana e capturar presas com precisão impressionante. No entanto, o que as torna mais temíveis é a combinação de velocidade, reflexos inteligentes e um veneno potente. O veneno da formiga-touro é uma mistura de toxinas que afeta diretamente o sistema nervoso, causando uma dor imediata, como um choque elétrico, acompanhada de uma sensação de queimação prolongada. Além de inchaço e coceira, muitas pessoas sensíveis correm o risco de reações alérgicas graves, levando ao choque anafilático. Elas atacam ao perceber vibrações ou movimentos inesperados, tornando extremamente perigoso se aproximar de seus ninhos acidentalmente. Então acabamos de explorar insetos pequenos, mas que possuem um poder assustador, capazes de causar dor, transmitir doenças e até ameaçar ecossistemas e seres humanos. A natureza sempre tem dois lados. É maravilhosa e perigosa ao mesmo tempo, e esses seres são a prova mais clara disso. Se você gostou dessa lista, não se esqueça de deixar o seu curtir, comentar qual espécie mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios com muitos outros temas fascinantes. Você já viu uma cabra escalar um penhasco íngreme como em um filme de ação? No vídeo de hoje, vamos explorar as 15 espécies de cabras selvagens mais incríveis do mundo. Desde os mestres escaladores do Himalaia, Pamir, até os guerreiros de chifres curvos do Oriente Médio e da Europa. Cada espécie possui uma resistência extraordinária, uma camuflagem de alto nível e habilidades de sobrevivência que fazem até os predadores pensarem duas vezes. Garanto que você vai ficar de queixo caído depois de assistir. Se você gostou deste conteúdo, lembre-se de curtir, comentar qual cabra mais te impressionou e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Número 1. A cabra Kunlun. A cabra Kunlun, ou Capra Hercus kunlunensis, vive na remota cadeia de montanhas Kunlun, na China, um dos lugares mais altos e áridos do mundo. Esta espécie impressiona pelo tamanho e força.
Machos adultos podem pesar até 120 quilos, ostentando um par de chifres longos e espiralados, enquanto as fêmeas são menores, ágeis, com chifres finos para escalar e proteger os filhotes. Seus corpos são robustos, cobertos por uma pelagem marrom acinzentada que engrossa no inverno para resistir aos ventos gelados e temperaturas extremamente baixas. Seus cascos firmes agem como ganchos naturais, permitindo-lhes saltar com precisão em penhascos perigosos. As fêmeas e os filhotes geralmente vivem em grandes rebanhos, enquanto os machos se separam e só se juntam ao grupo durante a época de acasalamento. Sua dieta consiste em média, wild mountain goats, grazing on sparse grass in rocky habitat, grama de montanha, folhas de arbustos e líquens. Quando escasseia, eles comem até raízes e cascas de árvores. Apesar de sua resistência, esta espécie ainda está ameaçada pela caça e pela atividade de mineração. Número 2. A cabra gobi. A cabra gobi, ou Capra agagris gobiensis, é uma espécie endêmica que vive nas montanhas e ravinas do deserto de Gobi, na Mongólia e no norte da China. Elas se adaptam a ambientes extremos, quentes durante o dia e muito frios à noite. Os machos têm chifres longos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres pequenos e pontiagudos, ambos auxiliando na defesa e escalada. Seu corpo é compacto e musculoso, e a pelagem marrom avermelhada as camufla perfeitamente entre rochas e dunas. No inverno, a pelagem engrossa para mantê-las aquecidas. Os cascos firmes permitem que elas saltem e se agarrem a penhascos para escapar de predadores como leopardos das neves ou grandes águias. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos geralmente formam pequenos grupos e só se encontram com o rebanho na época de reprodução. Sua dieta inclui folhas, arbustos secos, grama e líquens. Quando há escassez, elas comem até raízes fibrosas. Esta espécie também contribui para a dispersão de sementes e para o equilíbrio da vegetação do deserto. Número 3. A cabra saian. A cabra saian, ou Capra siberica sionensis, é uma espécie rara que vive nas remotas montanhas Saian, que se estendem entre a Rússia e a Mongólia. O destaque delas é a incrível capacidade de suportar o frio e se adaptar a terrenos rochosos extremamente perigosos. Os machos têm chifres longos, curvos e robustos, às vezes com uma torção elegante. As fêmeas são menores, com chifres mais finos que as ajudam a se mover rapidamente e com agilidade nas fendas das montanhas. A pelagem cinza-marrom engrossa no inverno para resistir a ventos gelados e temperaturas que podem cair para 30 graus Celsius. Seus cascos largos e firmes agem como ganchos naturais, ajudando-as a manter o equilíbrio e a saltar com precisão em superfícies irregulares. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos são geralmente solitários ou vivem em pequenos grupos temporários. Na época de acasalamento, os machos lutam ferozmente com os chifres para conquistar o direito de acasalar com as fêmeas. Sua dieta inclui grama de alta montanha, folhas, arbustos e líquens. Quando há escassez, elas comem até cascas de árvores e raízes fibrosas. Apesar de sua resistência, elas ainda estão ameaçadas pela caça e pelo impacto humano. Número 4. A cabra hengduan. A cabra hengduan, também conhecida como Capra hercus hengduanensis, é uma espécie pouco conhecida, que vive na cordilheira de Hengduan, na província de Sichuan, China. Elas são famosas por sua agilidade incrível, capazes de atravessar desfiladeiros profundos e terrenos rochosos acidentados com segurança. Os machos possuem chifres longos e curvos, usados tanto para combate quanto para exibir seu status, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas ainda muito eficazes para escalar e proteger os filhotes. Seu corpo é robusto e musculoso, e a pelagem marrom avermelhada as ajuda a se misturar com as rochas e a vegetação alpina.
No inverno, seus pelos ficam mais longos e espessos para resistir ao frio e aos ventos fortes. Os cascos da cabra Hengduan são muito firmes, permitindo que elas saltem com controle entre rochas instáveis. As fêmeas e os filhotes geralmente vivem em rebanhos, enquanto os machos costumam se separar ou formar grupos temporários. Sua dieta inclui grama, arbustos resistentes à seca, folhas e líquens. Quando há escassez, elas chegam a comer raízes e cascas de árvores. Esta espécie é muito importante para o ecossistema, mas está ameaçada pela caça e pela exploração. Número 5. A cabra Altai. A cabra Altai, também conhecida como capra sibérica altaiensis, vive na cordilheira de Altai, na fronteira entre Rússia, Mongólia, China e Cazaquistão. Esta é uma das espécies de cabras montanhesas mais habilidosas, capaz de conquistar até mesmo penhascos íngremes que deixam muitos predadores quase sem chance. Os machos possuem um par de chifres longos e curvos, que formam um arco muito bonito, enquanto as fêmeas são menores e têm chifres mais finos, ideais para escalar rapidamente e proteger os filhotes. Seu corpo é compacto e musculoso, e a pelagem espessa, que varia do cinza-marrom ao vermelho-marrom, as camufla entre pedras e neve. Especialmente no inverno, a pelagem fica mais longa para resistir a ventos gelados e temperaturas abaixo de zero. Seus cascos largos e firmes agem como ganchos, ajudando-as a manter o equilíbrio em encostas escorregadias. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos são geralmente solitários ou em pequenos grupos, juntando-se ao rebanho apenas na época de acasalamento. Sua dieta inclui grama, folhas, arbustos e líquens. Quando há escassez, elas chegam a comer até raízes fibrosas e cascas de árvores. Embora muito bem adaptada, esta espécie ainda sofre pressão da caça e da atividade humana. Número 6. A cabra markhor. A cabra markhor, ou capra falconeri, é uma das espécies de cabras mais majestosas do mundo, distribuída nas regiões montanhosas do Paquistão, Afeganistão, Cazaquistão e Índia. O que mais se destaca no markhor são seus impressionantes chifres longos e espiralados, que podem atingir 1,5 metro em machos adultos. Os machos geralmente têm pelos avermelhados e uma barba longa, enquanto as fêmeas são menores e têm uma pelagem cinza mais clara. O markhor é extremamente ágil, capaz de saltar por penhascos e fendas íngremes para escapar de predadores como o leopardo das neves. Elas vivem em altitudes de 600 a 3.600 metros, onde o clima é frio e o terreno acidentado. As fêmeas e os filhotes geralmente vivem em grandes rebanhos para maior segurança, enquanto os machos são solitários ou vivem em pequenos grupos. Sua dieta inclui grama, folhas, arbustos e até flores raras. Em tempos de escassez, elas comem líquens e lambem minerais das pedras para complementar a nutrição. Esta espécie está ameaçada pela caça ilegal, mas graças à conservação e ao monitoramento por GPS, a população tem aumentado. Número 7. O Tatra chamois. O Tatra chamois, ou capra tatrica, é uma espécie endêmica e extremamente rara da Cordilheira dos Tatras, entre a Polônia e a Eslováquia. Eles são famosos como mestres da escalada, capazes de se mover em superfícies quase verticais, graças aos seus cascos firmes e músculos fortes. Os machos têm chifres grossos, curvos e robustos, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas perfeitamente adaptados para a escalada. Seu corpo é compacto e robusto, coberto por uma pelagem cinza-marrom que os camufla em terrenos rochosos. No inverno, a pelagem fica mais longa e espessa para resistir a ventos frios e geadas. Seus olhos grandes os ajudam a estimar distâncias com extrema precisão, o que é crucial ao saltar entre rochas irregulares. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos,
enquanto os machos são geralmente solitários ou vivem em pequenos grupos. Na época de reprodução, os machos competem pelas fêmeas em combates de empurrões e chifradas para estabelecer a hierarquia. Sua dieta inclui grama, folhas de arbustos e plantas de montanha resistentes à seca. Quando há escassez de alimentos, eles comem líquens, musgos e cascas de árvores. Embora protegida, esta espécie ainda sofre pressão do turismo e do impacto humano. Número 8. A cabra selvagem do Sinai. A cabra selvagem do Sinai, ou Capra agagris siniensis, é uma espécie rara que vive nas montanhas do Sinai, no Egito, famosa por sua incrível capacidade de escalar penhascos. Os machos adultos têm um par de chifres grandes e curvos para trás, enquanto as fêmeas são menores, com chifres curtos, mas ainda muito úteis. Seu corpo é compacto e musculoso, perfeitamente adaptado ao terreno rochoso. A cor da pelagem varia do marrom avermelhado ao cinza, ajudando-as a se camuflar naturalmente entre os penhascos áridos. No inverno, a pelagem engrossa para resistir a ventos fortes e baixas temperaturas. Seus cascos largos e firmes permitem que saltem com segurança entre fendas e rochas íngremes. As fêmeas e os filhotes vivem em rebanhos, enquanto os machos geralmente formam pequenos grupos e só se juntam ao rebanho na época de reprodução. Durante a época de acasalamento, as lutas decidem a hierarquia e o direito de reprodução. Sua dieta inclui folhas, arbustos e grama. Em tempos de escassez, elas comem líquens e raízes fibrosas. Apesar de sua grande resistência, esta espécie ainda está ameaçada pela caça e pela perda de habitat, por isso precisa de proteção rigorosa. Número 9. A cabra da montanha núbia. A cabra da montanha núbia, ou Capra nubiana, é uma espécie rara que habita as cadeias montanhosas áridas do norte da África, com ocorrência em algumas regiões do Egito, Sudão e Eritreia. Essa espécie se destaca pela capacidade de sobreviver em terrenos íngremes, quentes e inóspitos, demonstrando força, equilíbrio e resistência notáveis. Os machos adultos possuem um par de chifres longos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas ainda robustos o suficiente para escalar e proteger seus filhotes. Sua pelagem geralmente é marrom avermelhada, com a barriga e o rosto mais claros, o que proporciona uma camuflagem perfeita entre as rochas e a terra seca. No inverno, a pelagem se torna mais densa para protegê-los dos ventos fortes e das temperaturas frias. Os cascos fortes permitem que saltem com segurança por fendas estreitas nas rochas. As cabras da montanha núbias vivem em grupos compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos costumam se separar. Durante a época de acasalamento, os machos competem para estabelecer a hierarquia no rebanho. Sua dieta inclui folhas, arbustos, grama e cascas de árvores. Em tempos de escassez, podem comer até líquens e raízes fibrosas. Graças ao estômago ruminante de 4 câmaras, conseguem extrair o máximo de nutrientes de fontes alimentares escassas. No entanto, essa espécie ainda está ameaçada pela caça e pela perda de habitat. Número 10. A cabra da montanha Walia. A cabra da montanha Walia, ou Capra wali, é uma espécie endêmica rara da Etiópia, encontrada apenas nas altas montanhas de Simien. São considerados mestres das falésias, capazes de se mover por encostas íngremes e perigosas, o que impressiona qualquer um. Os machos adultos possuem chifres grossos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres menores, mas ainda úteis para defesa e disputas. Seu corpo é compacto e musculoso, coberto por uma pelagem marrom avermelhada que se mistura perfeitamente com as rochas e a terra seca. No inverno, a pelagem se alonga e engrossa para protegê-los dos ventos frios e das baixas temperaturas. Os cascos largos e aderentes funcionam como ganchos,
permitindo saltos precisos sobre fendas e frestas nas rochas. As cabras da montanha Walia vivem em grupos organizados, com fêmeas e filhotes formando grandes bandos, enquanto os machos geralmente mantêm territórios separados até a época de acasalamento. Nesse período, as batalhas de chifres decidem quem dominará o rebanho. Sua alimentação inclui folhas, grama, arbustos e plantas resistentes à seca. Em tempos de escassez, consomem até líquens e raízes fibrosas. Esta espécie está ameaçada pela caça e pela perda de habitat devido à agricultura e à pecuária. Portanto, requer conservação rigorosa. Número 11. A cabra bezoar. A cabra bezoar, ou Capra aegagrus aegagrus, é uma das principais espécies ancestrais que contribuíram para a formação das cabras domésticas atuais. Elas são encontradas nas montanhas do Irã, Turquia e várias regiões vizinhas no Oriente Médio. A bezoar é conhecida por sua força, agilidade e resistência, sendo capaz de escalar penhascos íngremes com passos firmes e precisos, mesmo em locais de difícil acesso para muitos predadores. Os machos adultos possuem chifres longos e curvos, enquanto as fêmeas têm chifres mais curtos para facilitar a escalada e a autodefesa. Seu corpo é robusto e musculoso, coberto por uma pelagem marrom com a barriga e o rosto mais claros, o que proporciona uma camuflagem perfeita entre as rochas e a vegetação seca. No inverno, a pelagem engrossa para protegê-las dos ventos fortes e do clima frio. Em termos de comportamento social, as fêmeas e os filhotes vivem em grandes grupos, enquanto os machos geralmente são solitários ou vivem em pequenos bandos. Durante a época de acasalamento, os machos se enfrentam em combates intensos com os chifres para garantir o direito de reprodução. Sua dieta inclui folhas, grama, arbustos resistentes à seca e cascas de árvores. Em tempos de escassez, consomem líquens e raízes fibrosas. Apesar de sua resistência, esta espécie ainda está ameaçada pela caça ilegal e pela perda de habitat. Número 12. A cabra das montanhas do Pamir. A cabra das montanhas do Pamir, ou Capra falconeri pamarensis, habita os picos elevados da Cordilheira do Pamir na Ásia Central, um lugar conhecido como o teto do mundo. Esta espécie é maior que muitas outras cabras, com machos adultos podendo pesar até 120 quilos e possuem chifres espirais impressionantes que chamam a atenção de qualquer um. Elas se adaptam perfeitamente ao clima rigoroso, aos ventos fortes e ao terreno rochoso e acidentado. A pelagem espessa ajuda a mantê-las aquecidas, geralmente de cor marrom clara no inverno, e que se torna mais avermelhada no verão, protegendo o corpo e auxiliando na camuflagem. Os machos geralmente vivem sozinhos ou em pequenos grupos, enquanto as fêmeas e os filhotes ficam em rebanhos maiores para maior segurança. A dieta principal consiste em grama de alta montanha, arbustos e líquens. O período de gestação é de cerca de 160 dias, e os filhotes nascem com instinto de escalada, podendo seguir a mãe pelas encostas rochosas em pouquíssimo tempo. Esta espécie contribui para a dispersão de sementes e para o equilíbrio ecológico. No entanto, a caça e as atividades de mineração e exploração de recursos estão reduzindo seu habitat, exigindo programas de monitoramento e proteção rigorosos. A cabra de Nilgiri, também conhecida como Nilgiri tragus hylocrius, é uma espécie rara encontrada apenas nas colinas de Nilgiri, no sul da Índia. Apesar de seu pequeno tamanho, são extremamente ágeis e se adaptam muito bem a terrenos rochosos e florestados. Sua pelagem marrom avermelhada ajuda a se misturar com as rochas e a vegetação rasteira, criando uma camuflagem natural muito eficaz. Os chifres curvos da cabra de Nilgiri não são tão grandes quanto os de outras cabras da montanha, mas são muito fortes, usados para combater e se defender. Em caso de perigo,
conseguem escalar penhascos íngremes para escapar de predadores como leopardos ou águias. Esta espécie geralmente vive em pequenos grupos, compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos adultos vivem na maioria das vezes sozinhos ou formam grupos temporários. No rebanho, sempre há uma hierarquia clara, e o líder guia o grupo em busca de água e alimento. Sua dieta é bastante variada, incluindo folhas, brotos, grama e arbustos, e em tempos de escassez, mudam para líquens e raízes fibrosas. Os filhotes também aprendem a escalar e a reconhecer o perigo desde cedo. No entanto, o desmatamento, a caça ilegal e a fragmentação do habitat estão tornando a conservação desta espécie um grande desafio. O baral, também conhecido como carneiro azul, com o nome científico Pseudois nayaur, habita as altas montanhas do Himalaia, na Índia, Nepal e Butão. Esta espécie possui uma pelagem cinza azulada característica, que a camufla perfeitamente entre as rochas e a neve, tornando-a quase invisível para predadores, incluindo o leopardo das neves. Os machos adultos têm chifres grossos e curvos para trás, além de um corpo musculoso, o que lhes permite realizar saltos precisos e escaladas arriscadas. As fêmeas são menores, com chifres mais curtos e finos, mas sua capacidade de escalar montanhas ainda é notável. Elas vivem em rebanhos, onde as fêmeas e os filhotes formam grandes grupos, enquanto os machos geralmente se separam até a época de acasalamento. Durante a época de acasalamento, os machos competem com força, agilidade e impressionantes exibições de escalada. Sua dieta principal consiste em grama de alta montanha, arbustos resistentes à seca e líquens. Graças a um sistema digestivo eficiente, o baral consegue sobreviver em altitudes com pouca oxigenação e vegetação escassa. Os filhotes nascem em locais seguros e, em poucas horas, já sabem escalar. O baral desempenha um papel importante no ecossistema, desde a dispersão de sementes e o equilíbrio da vegetação, até ser uma fonte de alimento para predadores. No entanto, as mudanças climáticas e o impacto humano ainda representam grandes desafios para esta espécie. A cabra montesa ibérica, ou capra pirenaica, é uma espécie endêmica da Península Ibérica, distribuída em regiões montanhosas, como os Pirineus e a Serra da Estrela. Elas são famosas por sua capacidade de escalar penhascos íngremes e por sua excelente adaptação a terrenos rochosos e hostis, onde pouquíssimos outros animais conseguem sobreviver. Os machos adultos possuem chifres grandes e curvos para trás, usados para disputar território e impressionar as fêmeas durante a época de acasalamento. As fêmeas são menores, mais ágeis e têm chifres mais finos e pontudos, o que as ajuda a se mover facilmente por fendas estreitas. Sua pelagem varia de marrom a cinza escuro, proporcionando uma camuflagem natural entre as rochas. No inverno, a pelagem engrossa para protegê-las do frio e dos ventos fortes. Os cascos especialmente adaptados e os músculos fortes permitem que mantenham o equilíbrio em encostas, quase verticais. Elas vivem em grupos compostos por fêmeas e filhotes, enquanto os machos geralmente se separam. A dieta principal consiste em grama, folhas e arbustos, mas em tempos de escassez, podem comer líquens, musgos e até cascas de árvores duras. Os filhotes podem seguir a mãe em poucas horas e aprendem a escalar muito rapidamente. Atualmente, esta espécie está ameaçada pela caça ilegal e pela perda de habitat. Por isso, projetos de conservação como o monitoramento por GPS e a reprodução em cativeiro são extremamente necessários. Então, acabamos de explorar 15 espécies de cabras selvagens extremamente especiais, cada uma com sua força, resiliência e uma capacidade de sobrevivência verdadeiramente admirável. De penhascos íngremes e desertos hostis a picos gelados, elas persistem como verdadeiras guerreiras da natureza. Se você achou interessante, não se esqueça de curtir,
comentar qual é a sua cabra favorita e se inscrever no canal para continuar acompanhando minhas próximas aventuras na descoberta de animais exóticos. Até o próximo vídeo, Timo.